Na rentrée socialista e social-democrata, Passos e Seguro aumentaram o fosso que divide os dois partidos. O resultado poderá ser o voto contra do PS no Orçamento do Estado para 2013. Apesar dos 40 minutos de diferença que deram tempo a Passos Coelho de perceber o tom do discurso de Seguro, os duros ataques que lançou à política do governo, acusando o primeiro-ministro de ter falhado em toda a linha, e do ultimato que lançou condicionando o apoio do PS a uma mudança no caminho. Apesar do discurso do líder socialista, o primeiro-ministro tinha a resposta pronta. Pedro Passos Coelho diz que não altera o caminho e que o memorando da Troika é para levar até ao fim e executar o mais rapidamente possível. Seguro foi o primeiro a discursar na Universidade de Verão do PS em Évora. Acusou o governo de não ter acertado uma, apesar de ter todas as condições políticas, e lembrou as metas do desemprego, as metas da economia e a do déficit. Para este ano, a meta do déficit era de 4,5%, mas a UTAU diz que no primeiro semestre atingiu 6,9%. Segundo as contas do Económico, no final do ano o déficit poderá derrapar para 5,3%. Para Seguro, estas falhas só têm uma justificação. O governo aplicou por sua opção e com grande convicção a receita da austeridade custe o que custar. E para Seguro foi claro que os sacrifícios não valeram a pena. O líder socialista garante que o PS não está obrigado a um consenso político automático, nem assina de cruz. Ou seja, Seguro lançou o aviso de que o PS poderá romper o apoio que tem dado até hoje ao PSD e CDS em nome da credibilidade externa do país. Com a quinta avaliação da Troika a decorrer, Passos Coelho nunca abordou questões concretas sobre a análise do FMI, BCE e Comissão Europeia. Nem deixou escapar qualquer medida que esteja a ser negociada. Na Universidade de Verão do PSD, o primeiro-ministro referiu-se sempre ao memorando como o programa de mudança e, em resposta a Seguro, disse que mudar o rumo nestas circunstâncias difíceis seria sinónimo de fracasso. Sobre o déficit, garantiu que está a cair por causa da quebra na despesa e sobre o orçamento deixou um pedido, que a oposição esteja mais amadurecida e responsável no seu debate. Mário Pantinhatão e Jamila Madeira são convidados do Enfoque desta segunda-feira. Obrigado a ambos pela vossa presença. Jamila, começo por si. Estes discursos de ontem, quer de António José Seguro, quer de Pedro Passos Coelho, aumentaram o fosso entre PS e Governo, PS e PSD? Eu acho que tornaram absolutamente claros a diferença entre aquilo que é a realidade daquilo que é, eu acho que eu via hoje alguém chamar estado de negação do Sr. Primeiro-Ministro, porque o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que estamos a recuperar em termos de déficit, que a recessão deve ser uma miragem e que, efetivamente, estamos perante cenários, não direi brilhantes, mas pelo menos positivos. Ora, todos os indicadores mostram o contrário. Até a Troika, pelos vistos e por aquilo que é público, veiculado pelos parceiros sociais, até a Troika confirma que o governo falhou. Aliás, o PS tem-no dito, os portugueses cumpriram com todas as medidas de austeridade, mesmo as mais inaceitáveis, as mais violentas e aquelas que claramente e à partida trariam sempre efeitos contrários, os portugueses cumpriram e o governo falhou. Ou seja, o governo falhou no cumprimento da meta de 4,5%, e isso é claro hoje e apenas um milagre, e não sendo eu uma pessoa católica, tenho alguma dificuldade em acreditar em milagres, muito mais em milagres financeiros, a este nível, mas parece que o governo costuma ter fé em determinadas coisas e, portanto, pode ser que a esse nível a coisa se componha, mas, efetivamente, os portugueses não têm muita fé nestes números. E 6,9% para o primeiro semestre e uma expectativa de pelo menos 5,3% no fim do ano, significa que, seguindo estas medidas de austeridade ou uma imposição de mais medidas de austeridade, nós estamos a matar este doente com a cura. Ou seja, nós estamos a dizer que o objetivo da Troika, segundo todos aqueles que propagandeavam a sua necessidade e a sua absoluta, único caminho para a solução. Por isso mesmo é que inviabilizaram o PEC 4. Esses disseram que isto era um antibiótico, e este antibiótico está a pretender ser feito o mais rápido possível
vai continuar até ao fim e o mais rápido possível. Portanto, vamos atingir todos estes objetivos o mais rápido possível, que é a teoria que o ano passado, durante a discussão do Orçamento de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro disse custe o que custar. Só que o custo o que custar está neste momento a traduzir-se em 15,7% de desemprego, em 46,7% de falências de empresas, a uma recessão que prevista em 2,3%, que já vai em mais de 3%, a uma receita fiscal em queda, em com todos os sinais são claramente a incidir sobre a atividade económica, com a atividade económica toda parada e absolutamente sufocada, e uma ausência total de investimento ou de apoio ao crédito à economia. E, portanto, não temos nenhum indicador que nos leve a dizer que esse suposto fosso, para poder responder à sua pergunta, foi, de alguma forma, atenuado por parte do Sr. Primeiro-Ministro, que continua a viver num mundo que não é real e que não tem em conta os sacrifícios que os portugueses fizeram para tentar cumprir um objetivo que era sufocante, mas que os portugueses se propuseram a estar ao lado do governo. Aliás, o Partido Socialista esteve solidariamente num conjunto de propostas, apresentou-as e o governo não as quis. E esteve solidariamente a contribuir para o objetivo, ao contrário do que aconteceu noutros países. Ou seja, não pode em nenhum momento negar que o Partido Socialista foi um partido responsável, que trabalhou numa lógica construtiva e que ainda assim o Governo não ouviu as suas propostas, as propostas que eram para estimular todo o lado da economia, e não procurou agora perceber o erro. Agora, já devia ter sido há um ano atrás, mas agora, porque este é um momento crítico, é um momento de avaliação e um momento em que efetivamente algumas coisas podem ser corrigidas, é preciso mudar este rumo, é preciso perceber que esta austeridade não conduz a nada, é preciso que esta austeridade, a mais ou menos, não Deixa-me irá confrontar aqui o professor Mário Patinha então com os seus argumentos, Jamila. O governo, professor, está de facto a viver aqui uma fase de negação da realidade? Não, o Partido Socialista é que está numa fase de negação. É extraordinário ouvir o Partido Socialista um ano depois de ter conduzido o país a uma desgraça, uma catástrofe, que é justamente estarmos numa situação em que tivemos que recorrer à ajuda externa. É extraordinário, dizia eu, que o Partido Socialista, um ano depois, aparece agora, passa a expressão, com uma carinha laroca, como se não tivesse nada a ver com isso, e está num discurso de triunfalismo que o próprio Dr. António José Seguro devia, para seu próprio benefício, moderar. Mas os números não justificam esse triunfalismo do Partido Socialista? Dizer que o governo não acerta uma, que o partido, como disse agora a doutora Jamila, que o Partido Socialista fez centenas de propostas que salvariam Portugal da situação, da crise em que está. Bem, os portugueses estão desejosos de ver como é que o Partido Socialista resolve o problema que o próprio Partido Socialista criou aos portugueses. Nós gostaríamos de saber, os portugueses em geral gostariam de saber quais são essas políticas fantásticas que o Partido Socialista tem na manga para extasiar os portugueses e para os maravilhar. Esse é um desafio que o Partido Socialista terá que fazer se persistir neste rumo. Mas eu gostava de chamar a atenção para algumas realidades. A primeira é que, se o Partido Socialista está a enverdar por este discurso truculento e de afastamento, como há pouco dizia, não acerta uma e nós temos um outro caminho, é preciso outro rumo. A consequência prática, isso é que veremos, é se o Partido Socialista vai votar contra o Orçamento de Estado para 2013, porque se o fizer, há uma responsabilidade que o Partido Socialista não pode fugir, que é o de, na cena internacional, comunicar que ele, Partido Socialista que subscreveu o acordo da Troika, divorcia-se do caminho da execução desse mesmo acordo, curiosamente numa circunstância em que a própria Troika irá fazer agora a 5ª avaliação, são 9, e o que se espera desta avaliação é que seja uma avaliação positiva como as anteriores. Ora, perante uma avaliação positiva como as anteriores, admitamos que isso acontece, vai ser muito interessante ver como é que o Partido Socialista se vai posicionar, se for esse o caminho, porque parece que há vozes no Partido Socialista que pressionam muito o atual líder para essa posição, que a meu ver é uma posição perigosa e de irresponsabilidade face ao interesse do país. Se o fizer, eu estou convencido que António José Seguro será penalizado, em vez de penalizar será um ato de responsabilidade política para si, caso o Partido Socialista opte por votar contra o Orçamento do Estado. Não diria tanto, diria que é um caminho perigoso, que depois tem umas consequências que são irreversíveis. O Partido Socialista tem que aparecer com propostas concretas de governação. Mas e aí é que as coisas normalmente são complicadas. Mas o Governo e a Troika falharam ou não no modelo que aplicaram? Há 3 ou 4 meses atrás,
concretamente, se calhar, por ser duro demais. Não, há 3 ou 4 meses atrás tive a ocasião, e não só, outras pessoas disseram, até, porventura, de uma maneira mais autorizada do que eu próprio, que quando o acordo foi celebrado, alguns dos pressupostos manifestamente não se concretizaram. Aliás, o Presidente da República agora aludiu, e também já o teria feito até anteriormente. Portanto, é óbvio e claro que uma parte do falhanço, designadamente dos resultados orçamentais, se deve a uma circunstância que é a economia europeia e a economia mundial, afinal, não deram uma envolvente externa com o lado positivo, antes pelo contrário, estão em estagnação, e isso qualquer economista pode medir e tem um impacto, como não recusará, muito significativo, que vai para além de meia dúzia de décimas relativamente à política orçamental e privada. Isto é, se nós introduzíssemos esta surpresa desagradável na política orçamental, que é aquilo que está sobre a mesa, este déficit que medido no primeiro semestre é 6,9%, e como disse a ex-deputada e ex-colega deputada, a doutora Jamila Madeira, e prudentemente o disse, porque sabe muito bem que há medidas de redução da despesa que estão inscritas e, no final, se o orçamento ficar em 5,3, 5,5, admitamos que isso acontece. Doutora Jamila, é preciso saber quanto é que vale, em termos de impacto negativo, desde logo esta envolvente externa, que tem a ver com o cenário da Troika, não tem a ver com erros. Todos os governos cometem erros, mas é preciso que, na justa medida, eles sejam assinalados e não agora, por razões agora de, digamos assim, de discurso político, meter-se tudo no mesmo saco. Pronto. É preciso uma questão de verdade e a verdade objetiva e concreta é esta. Não se pode fugir. Mais coisa, mais toque para ali, menos toque para acolá, mais para o lado fiscal, mais para o lado da despesa, mais despedimentos aqui, mais... Não se pode fugir do autêntico colete de forças em que a economia portuguesa está. Mas podia-se e que tem a ver mais com o tempo, cumprimento como do o PS acordo. anda a solicitar há vários meses. Bem, essa questão... E como se calhar o Governo pretende, mas não o assume. Bem, essa questão já deve continuar a ser debatida, porque, sabe, quando se está em situação de dificuldade, pedir significa prejudicar essa posição. Eu sempre tenho defendido que é no terreno concreto das negociações que acontecem nos exames que os dados objetivos têm que ser colocados. E, portanto, repare, e com isto termino, a Troika tem uma série de itens e que fazem parte do acordo e vai, por assim dizer, passa a expressão, picando, sabendo se essas medidas foram concretizadas ou não. Aquelas que não tiverem sido, na lógica do acordo, são falhanços e depois tem que haver uma explicação por parte do Governo. Aquelas que efetivamente tiverem sido executadas como a Troika pensou e pressupunham determinados efeitos, tem que se avaliar se esses efeitos, uma vez cumprida rigorosamente a medida, se estavam de acordo com as conjecturas iniciais ou não. E, como a economia não é uma ciência exata, o que eu espero, e com isto concluo, é que deste quinto exame, que estamos a meio do percurso, e este, a meu ver, é talvez o exame mais sério, mais difícil, por causa também da envolvente europeia, que está naquela fase em que as boas notícias podem aparecer ou podem não aparecer. Não é? Exatamente. E, portanto, este vai ser o exame mais difícil. Eu seria, se estivesse do lado do PS, mais cauteloso, digamos assim, nas invectivas, digamos assim, das mediáticas e nas investidas mediáticas, porque, cuidado, podem ter surpresas quando aparecer o orçamento e quando a Troika terminar o seu exame. Jamila, o discurso deste domingo de Évora de António José Seguro é de facto um discurso onde há aqui um passo bastante clarificador no sentido do Partido Socialista conseguir ganhar campo de manobra política para eventualmente votar o próximo Orçamento do Estado, para votar contra o próximo Orçamento do Estado. Isto pode traduzir-se numa oposição irresponsável, como afirmou em Castelo de Vide Pedro Passos Coelho? Não, eu, aliás, estava a ouvir o professor Patinho Antão e estava particularmente... Estava quase a sublinhar algumas das suas declarações, porque elas foram ditas... A Rosa, exatamente, a Rosa. Por acaso fica calhou, muito bem, até nos seus papéis. Exatamente. Recordando a esmagadora maioria do discurso, sobretudo na parte da despesa, da conjuntura internacional, das realidades que não foram tidas em conta, quando em setembro último este secretário-geral do PS assume funções, começa o processo de negociação que nos conduz ao Orçamento de Estado e assume perante o Governo que é preciso
não perante uma derrapagem, mas perante uma realidade, que a conjuntura internacional é diferente, que a capacidade de Portugal, por muito bom aluno que seja, de cumprir estes objetivos, não estava presente, não era possível e que era preciso que o Governo assumisse isso. O Governo não quis. O Governo disse, custe o que custar de não olhar para a realidade, de não ouvir a economia, de não ouvir os portugueses, de não ouvir a oposição, o Governo disse, nós vamos insistir nesta receita. E durante um ano persistiu rigorosamente neste caminho errado, que nos conduz hoje a uma situação de todos estes sacrifícios e agora do Governo nem sequer saber, ou pelo menos não ser possível ventilar isso do discurso de ontem do Sr. Primeiro-Ministro, que nenhum rumo direcionou nem para a economia, nem para o orçamento, nem para nenhuma solução que pudesse dar alguma expectativa às famílias e às empresas, nenhuma. Não parecia um Primeiro-Ministro em funções ontem naquele discurso, que num país que precisa de rumo é claramente grave. O Sr. Primeiro-Ministro teve um ano a ignorar estes alertas, um ano a ignorar propostas, um ano a poder ter corrigido a mão junto da Troika e não o assumiu. Ora, outros, podíamos falar da Grécia, que é uma realidade um bocadinho diferente, mas sempre tomaram a iniciativa de quando as conjunturas se alterarem... Um bocadinho diferente, muito diferente. Não, mas na perspectiva política, não tanto na perspectiva dos resultados. Não tanto na perspectiva, mas na perspectiva política. Aqui a solidariedade da oposição sempre existiu. E essa realidade faz toda a diferença. Aqui em Portugal, faz toda a diferença. É importante não seja rompida agora, e apesar de tudo, o Governo não ouviu, não teve em conta o que é que íamos conseguir como resultados. E isso foi grave. E foi grave e traduziu-se neste momento ao ponto em que chegámos. E quis ir mais longe. Portanto, cortou 50% do subsídio de Natal durante ainda o ano 2011, como se viu, desnecessariamente. E, aliás, ganhou ali uma folga, do qual, ou seja, um sacrifício que prejudicou o consumo, que prejudicou a economia e não se repercutiu em nenhum resultado. Ou seja, apenas antecipou um efeito recessivo. Em 2012, corta dois salários aos trabalhadores e aos pensionistas da função pública e assume que esse é o seu objetivo. Esse é o único mecanismo que, de facto, permite que o efeito de cumprimento da despesa esteja lá, porque se não tivesse isso, não havia nenhuma maneira de que o Governo tivesse a dizer que cumpriu. Ou seja, não, o Governo falhou, o Governo não cortou, não resolveu nenhum problema. E pior, no meu entender, muito pior, travou todos os investimentos que estavam em curso, travou todas as possibilidades de autarquias e outras entidades de promoverem o CREN, de promoverem o CREN. E esse é um instrumento de alavancagem da nossa economia que até esse foi travado. Jamila, deixe-me passar a palavra ao professor. Estamos a ficar perto do fim aqui do nosso... Quanto tempo temos? O suficiente para... também, mas vou ser rápido. O suficiente para contar... Vamos falar então de economia, doutora Jamila, que é importante. Começando pelo CREN, como sabe, foi feita uma reprogramação. Está mais que no Narca. Foi feita uma reprogramação porque as verbas estavam perdidas, porque esses projetos não podiam ir para diante. Autarquias e investimentos, doutora Jamila, por favor, é melhor não abordarmos esse tema, que é um tema muitíssimo desconfortável. Bom, quanto a... O PS não tem essa visão do poder local, mas se o PSD tem, bem... Doutora Jamila, não pode ignorar que existe uma linha de crédito de 1.000 milhões de euros, sabe-se lá onde é que nós a fomos a arranjar, para as autarquias poderem pagar a fornecedores. Disse muito bem, não, doutora Jamila, é que preciso ter atenção quanto à, digamos assim, quanto à ligeireza com que as políticas orçamentais em Portugal foram, digamos, assumidas nos idos passados. Eu não quero ser indelicado. Peço imensa desculpa por interromper o seu raciocínio, mas eu queria de facto, é claro. Diga. Mas uma lei de compromissos que impede que as autarquias consigam garantir serviços elementares, até em termos de dignidade humana para as populações, também algo não está bem nesse sentido. Se calhar é de facto o país que está falido, nós temos que saber viver com isso. Não parece que a lei dos compromissos, não está lá nada na lei dos compromissos, tanto quanto eu consegui ler, que impeça às câmaras de prestar serviços absolutamente básicos. Agora, o que impede... orçamental para, não é? Não, doutora Jamila. Exatamente. Doutora Jamila, sabe que... Mas é um bom desafio. Mas isto foi um pequeno à parte. Peço desculpa, professor. Mas é muito simples, doutora Jamila. Não está lá nada que diga que as câmaras não podem fazer serviços que são fundamentais para as populações. O que lá está dito
Muito simplesmente é isto. As câmaras não podem gastar mais do que aquilo que são os fundos que têm disponíveis. Ponto. Que é aquilo que acontece nas famílias portuguesas, sabe? Que não vão ao banco porque o banco cortou-lhes o crédito. Ponto. E as famílias portuguesas... O Estado não é uma família. As famílias portuguesas... Naturalmente, sabe que eu não preciso de lhe explicar isso. Mas as famílias portuguesas... E o Estado e uma autarquia não é a mesma coisa. Doutora Jamila... Tem um papel na macroeconomia muito a diferença essencial para o Partido Socialista é que sempre teve pé ligeiro, passa a expressão, nas despesas no setor público. E a desgraça está aí. A lei dos compromissos, doutora Jamila, é aplicar aquilo que existe em qualquer país europeu, e as doutoras esteve no Parlamento Europeu, sabe bem, que aqueles que têm muitas reticências em emprestar-nos têm a lei dos compromissos, no setor público. Há muito tempo é como se fosse o ar que respiram. Ponto. Ninguém faz déficit. Faz despesas correntes ou faz despesas de investimento? Claro. Mas passando... Clarifique-se, é para as despesas correntes ou é para as despesas de investimento. Desculpa, se nós tivéssemos... país está completamente congelado. Doutora, precisamente graças à lei dos compromissos. Não é verdade. Não é só, mas muito com um grande impacto. Não é verdade, doutora Jamila. Orientações governativas. Agora, pensar que resolve os problemas de crescimento da economia com investimento público, é essa a solução do PS. É interessante como estes debates permitem logo, digamos assim, chegar ao fundo e à essência das coisas. Aquilo que separa o PSD e o CDS do PS é tão simplesmente isto. Nós acreditamos que há demasiados recursos que foram concentrados no Estado e o Estado administrou-os mal. Não quer dizer que tenhamos que ter... Os 5 mil milhões de euros não quer dizer que tenhamos que ter um Estado mínimo como no século XIX. Agora, é que o Governo não aceitou essa proposta. O custo da oportunidade... Doutora Jamila, o que é que isso significava na economia Deixe-me só concluir isto, por favor. O custo da oportunidade de cada euro tem que ser avaliado rigorosamente pelos economistas. Se for no setor público, ele deve estar, e há muito euro que tem que estar no setor público, tudo aquilo que o setor privado não consegue fazer, até porque os interesses privados não conseguem resolver serviço público a sério, bom, então tem que estar no setor público. Agora, tudo o resto, sabe, nós temos demasiado Estado ineficiente e precisamos de mudar. É esse o alcance e a dificuldade do momento. Agora, que há erros, que há coisas que podiam ser feitas melhores, doutora, com certeza. Mas é preciso ser-se objetivo, não ter um discurso tremendista, dizer está tudo mal, nós temos aqui uma solução. Isso, com o devido respeito, é Professor, diga-me uma coisa, peço-lhe uma resposta mais breve quando possível. Pela sua experiência e pela análise que faz dos dados disponíveis, corremos o risco ou, eventualmente, já estaremos num ciclo vicioso de recessão? Não. Eu diria o seguinte, ainda hoje até que enfim que aparecem as propostas, por exemplo. Uma proposta de constituição de um fundo de capitalização robusto para as PMEs é absolutamente... Essa a proposta apresentada pela banca. Exatamente. Outra proposta, também da banca, de reunir 12 mil milhões para permitir que pôr a economia a girar deste ponto de vista também é absolutamente fundamental, porque os bancos estão cheios de carteiras, portanto, e estão a perverter os mercados. Como se sabe, não existe um mercado de habitação, não existe um mercado de imóveis em Portugal, está completamente parado, porque efetivamente aquilo que existia era mau. Com esta situação de garrote financeiro, vivemos uma situação dificílima. Sabe, as empresas públicas, os metros, as RFRs, etc., sabe, essa terrível herança, está a consumir recursos de liquidez que são brutalmente importantes para as PMEs. Ainda não foi possível. Então, embora essas empresas já estejam sujeitas, doutora Jamila, a uma regra de equilíbrio corrente, de orçamento corrente, coisa que foi violada durante muito tempo. Mas sabe, neste momento falta muita liquidez às empresas. Há bons projetos que não são apoiados. E é preciso imaginação, é preciso, capacidade, garra e disponibilidade de fundos. Do governo, é preciso, e da Troika, etc. Desafios. O governo não dá uma única linha estratégica às empresas e às famílias. E o senhor professor quer que a economia renasça das cinzas, porque é neste estado que está neste momento a economia, sem um indicador de quem os lidera. O problema é que quem os lidera não acredita na sua liderança. Jamila, esses triunfalismos são maus, porque sabe, a Espanha, no discurso. Sabe, a Espanha está numa situação terrível. Deixe-me só terminar. A Itália não está habituada a viver o momento terrível em que está. Mas temos de passar a palavra à doutora Jamila, professor. E, portanto,
esta ponderação tem que ser feita. Eu queria lhe dizer, e usando o exemplo da Espanha... Jamila, desculpe, temos 2 minutos aqui para terminar a nossa conversa. Extremamente interessante, como sempre. O Partido Socialista, caso opte por chumbar o Orçamento do Estado para 2013, não corre o risco de fazer recair sobre ele um ónus extremamente perigoso de contribuir para uma imagem negativa do país junto dos credores internacionais? Eu acho que é absolutamente claro os contributos que o Partido Socialista tem dado numa perspectiva construtiva, não só no conjunto de propostas, como a desenhar o caminho que o Governo pode seguir, se quiser. O Governo tem maioria absoluta. O Governo é um Governo de coligação com maioria absoluta. O Governo não precisa do PS para aprovar o orçamento, mas ainda assim o PS foi sempre construtivamente solidário em nome do país e do futuro do país. E o Governo escamoteou todo esse caminho, deitou a perder o futuro dos portugueses. E nós não queremos esse caminho. E, portanto, continuamos à espera que nesta proposta de Orçamento de Estado, que mais uma vez tem que ser o Governo a apresentar, não cabe à oposição apresentá-la, mas não nos coibiremos de ter uma opinião muito clara, muito objetiva, muito concreta sobre as propostas apresentadas, não nos coibiremos de desenhar um outro caminho. E é esse outro caminho que nós temos desenhado e vamos continuar a desenhar. E essa distância dos credores, eu julgo que não existe. E digo uma coisa absolutamente clara. É que o senhor professor referiu a questão da Espanha. A Espanha, que agora começou a dar os primeiros passos neste problema, neste turbilhão, já pediu mais tempo. A Espanha não esperou derrapar o cumprimento dos seus objetivos para pedir mais tempo. Temos 1 minuto para o fim da nossa conversa. A Espanha pediu mais tempo e não teve vergonha nisso. Preferiu apostar nos seus cidadãos em vez de apostar no orgulho, que eu espero que não seja um orgulho puramente comercial. Faça favor. Uma sugestão ao Partido Socialista? Porquê é que não faz aquilo que o PSD fez quando Portugal... Quando chumbou o PEC 4. Não, doutora, tenho 1 minuto, por favor. Faça favor. Porquê é que não faz aquilo que o PSD fez quando o PS era governo e Portugal precisava de entrar no euro? Sabe o que é que o Partido Social Democrata fez? Disse uma coisa muito simples. À partida, nós vamos abster-nos em todos os orçamentos. Temos a certeza que vamos estar contra muitas das políticas, das orientações estratégicas do Partido Socialista. Mas em nome do país, tudo o que seja orçamento, abstemos. Porquê é que o Partido Socialista não faz isso? Olha, podia fazer exatamente aquilo que está a dizer. Era dizer assim, olha, é dizer assim, em nome do interesse do país lá fora, nós vamos abster, mas que fique bem claro, cá e lá, que nós temos um caminho alternativo, nós temos 100 e tal propostas, nós até podia fazer outra coisa fantástica, sabe o que era? Era fazer um orçamento alternativo. Olha, porquê é que não pegam na vossa massa cinzenta e não fazem um orçamento alternativo? Isso é que é democracia, isso é que é assumir as responsabilidades a sério. Dizem, eu tenho um outro caminho. 400 e tal propostas, é quase um orçamento alternativo. Não, mas faça-o com coerência. É quase um orçamento alternativo. Mas faça-lhe esse desafio. É quase um orçamento faça um orçamento alternativo. Meus senhores e minha senhora, muito obrigado pela vossa presença neste Em Foco. É sempre um prazer tê-los aqui. Até uma próxima oportunidade. Amanhã outro tema está em Foco.